dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar nossa aula de artes dessa semana e nós vamos continuar falando sobre imagens, que foi o assunto da nossa aula anterior, não foi? Nós falamos sobre imagem bidimensional e imagem tridimensional, não foi? Pedi para vocês fazerem um desenho tridimensional para mim, não foi? E agora nós vamos continuar falando sobre imagem, tá bom? E nós vamos observar algumas imagens para que vocês possam entender o assunto da aula, tá ok? Então presta bastante atenção nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Olha, essa imagem aqui, o que a gente consegue ver nessa imagem? A gente vê uma paisagem, não é? A gente vê a paisagem do quê? Do mar, de uma praia, não é? Uma paisagem. Agora observa comigo. Quando eu bato o olho nessa imagem, a primeira coisa que eu vejo é o quê? Que está na frente da imagem. É o coqueiro. Depois do coqueiro, o que eu vejo? Eu vejo a areia. E depois da areia, o que eu vejo? Eu vejo a água, o mar. Não é? Será que se esse coqueiro ele estivesse lá atrás da água, tivesse numa ilha lá atrás, eu ia conseguir ver ele do mesmo tamanho? Não. Se ele estivesse lá atrás, eu ia estar vendo ele pequenininho, porque ele está longe. É isso que o nosso olho é capaz de fazer. Quando alguma coisa está longe, a gente consegue ver pequeno. De acordo que vai aproximando, vai aumentando até chegar ao tamanho real. Então observa comigo. Esse coqueiro, eu vejo ele maior, não é? Porque ele está, é a primeira coisa que eu vejo. Então, como ele é a primeira coisa que eu vejo nessa imagem, eu vou dizer que é esse coqueiro, ele está em primeiro plano. Depois do coqueiro, o que vem? Areia. Então, a areia está em segundo plano. E o mar, a água, está em terceiro plano. Primeiro plano é aquilo que eu identifico assim que eu olho a imagem. Segundo plano é o que está no meio, tá? E o terceiro plano é o final da imagem, o fundo da imagem, onde termina essa imagem. Essa imagem termina no mar, não é? Vamos ver outra imagem, para ver se vocês conseguiram entender direitinho? Olha essa. O que eu vejo? No primeiro plano, eu vejo a cadeira, eu vejo o guarda-sol, não é? Primeira coisa que eu vejo nessa imagem. Depois, o que eu vejo? E areia, né? Eu vejo areia, cadeira e guarda-sol, primeiro plano. Depois, o que eu vejo? Eu vejo a água, mas se eu olhar um pouquinho para cima, eu vou ver o quê? Pássaros. E lá atrás, lá no fundo, o que eu vejo? Uma ilha. Então, primeiro plano, cadeira, guarda-sol, areia. Segundo plano, água, pássaros. Terceiro plano, a ilha, sol, não é? Então, essa foi a composição dessa imagem. Vamos ver mais uma. Olha, o menino brincando na areia. Então, qual que é o primeiro plano? O menino. Depois do menino, o que eu vejo? A água. E depois da água, eu vejo o quê? Eu vejo plantas, eu vejo céu, não é? Esta foi a nossa terceira imagem. Agora, olha essa, já é uma fotografia. Vocês sabiam que primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, a composição de uma imagem também acontece na fotografia? Aquilo que aparece primeiro na foto, a gente diz que é o quê? É o primeiro plano, a mesma coisa. O meio, segundo plano. E o finalzinho, terceiro plano. Então, observa comigo essa fotografia. Aparentemente é o quê? Uma mãe com uma filha, um pai com uma filha e o mar, né? Então, qual foi o primeiro plano? A mãe com a filha. Um pouquinho mais atrás, o que a gente vê? O pai com a filha. E atrás deles, o que a gente vê? O mar. Então, qual foi o primeiro plano? Mãe e filha. Segundo plano, pai e filha. E terceiro plano, o mar. Vamos ver mais uma? Olha, um homem, também uma fotografia. Cavalo, a natureza, né? Plantas. Então, observa. Primeiro plano,
Foi uma selfie aí, quem que a gente vê? O homem. Segundo plano, quem que a gente vê? Outro homem com um cavalo. E lá atrás, o que a gente vê? A natureza, né? A gente vê grama, a gente vê árvores. Não foi assim? Vamos mais uma. Isso daí já é um quadro, tá? E é uma fotografia de um quadro. Observe esse quadro. A gente vê em primeiro plano, vamos ver se vocês já aprenderam. O que a gente vê? Mulheres. Segundo plano, prédios, não é? E terceiro plano, a gente vê lá no finalzinho, o que a gente consegue ver? Montanha. Então, pessoal, uma imagem, vocês viram, ela tem vários componentes, várias coisas que compõem uma imagem. E a gente divide o que compõe uma imagem em planos, tá ok? Então, eu acho que vocês conseguiram entender direitinho quais são os planos da imagem. Primeiro plano, aquilo que eu bato o olho, aquela primeira coisa que aparece na imagem. Segundo plano, o meio, o que está ali no meio. E o terceiro plano é o final da imagem, o fundo da imagem. Então, vocês vão fazer uma coisa muito fácil para mim. Então, pessoal, o que vocês vão fazer para mim aí em casa? Muito simples. Vocês vão tirar uma fotografia. Vocês vão pedir alguém para tirar uma foto de vocês. Só que nessa foto, vocês não podem aparecer em primeiro plano, ou segundo ou terceiro plano, tá? Vocês vão pedir alguém para tirar essa foto de vocês. Vocês não podem aparecer em primeiro plano. Primeiro plano tem que ser outra coisa, ou um objeto, ou uma outra pessoa, tá bom? Que vai aparecer, ou alguma coisa da natureza, que vai aparecer no primeiro plano. E vocês podem aparecer no segundo plano, ou se quiserem até no terceiro plano, mas não podem aparecer no primeiro plano, tá bom? Assim eu vou saber se vocês entenderam direitinho os planos da imagem, como que é feita a composição de uma imagem, tá bom? E vocês não podem esquecer de me mandar para eu ver se vocês fizeram direitinho, tá bom? Olha, beijo para vocês, até semana que vem.